Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Maria Emília e hoje, para complementar o material que vocês devem ter assistido no Rio Educa na TV, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação água, vegetação, solo e por que isso é tão importante na nossa vida. Bom, foi falado bastante sobre a importância da água na nossa vida, então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Porque para tudo na nossa vida a gente usa água, né? Pelo menos para muita coisa. Sem água a gente não vive. Ela é importante para o nosso consumo, ela é importante para cozinhar, para tomar banho, para fazer diversas atividades. Inclusive ela é importante para a indústria. Então todo o material que a gente usa, todo o material que a gente consome, muitas vezes a gente não pensa nisso, tudo na indústria acaba usando água de alguma forma. Você já imaginou que para construir uma raquete de matar mosquito você utiliza água? Aposto que não. Então, a indústria, ela é uma das atividades que mais consome água. Então, é importante a gente pensar nisso, que não só nós, como consumidores individuais das nossas casas, devemos pensar em economizar água, mas a gente tem que pensar também nas outras relações. E mudando de assunto um pouquinho, um dos temas da aula de hoje também foram as matas ciliares. Vocês conseguiram entender o que são as matas ciliares? As matas ciliares, elas são aquelas matas que ficam na beira dos rios. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum rio preservado, né, onde a mata fosse preservada, mas ela é aquela mata que fica bem na beira dos rios. E por que ela é tão importante? Justamente para preservar o rio, protegê-lo. No caso do solo, no caso do solo escapar, né, da onde ele está, por conta de chuvas, por conta de qualquer outro agente que possa atuar ali nesse solo. E aí esse solo, né, que é a areia, terra, acaba indo para dentro do rio, causando assoreamento do rio. O que é o assoreamento do rio? Pois bem, assoreamento do rio é justamente quando qualquer dejeto, né, qualquer rejeito que não seja próprio do rio, como o solo ou lixo mesmo, né, que muita gente acaba jogando lixo no chão da rua, aonde esse lixo vai parar? Justamente, vai parar nos mares, nos rios e acaba poluindo. Então, o assoreamento do rio é quando o rio ele tem uma determinada profundidade e aí, por conta de muitas coisas serem jogadas dentro do rio que não são próprias daquele rio, ele acaba mudando a profundidade. Suponhamos que um rio tivesse essa profundidade e aí foi jogado lixo até aqui. Então, a faixa de água dele já passa a ser menor. Isso prejudica os animais que vivem no rio, né? Muitas espécies de peixes, entre outras espécies, que ficam com um espaço menor para viver. As matas ciliares, então, elas protegem o solo, né, desse desgaste, que vai fazer com que o solo acabe indo parar dentro do rio. Como que elas protegem o solo? A partir da raiz, né? Se você tem um solo que ele tenha mata em cima, a raiz dessa mata, ela não vai permitir que o solo seja desgastado. Então, ela não vai permitir que esse solo escorra ali e acabe indo parar dentro do rio. As matas ciliares, elas também previnem enchentes, assim como qualquer mata, né? Se a gente pensa que a gente está dentro de uma grande cidade e a maioria do solo ele é composto por... A maioria do nosso solo é composto por cimento, né? Quando você tem um solo de terra e com mata, ele absorve a água da chuva. Então, ele impede que as enchentes aconteçam, né? As grandes inundações que a gente vive com muita frequência em tempo de muitas chuvas na cidade. Elas mantêm a qualidade da água do rio, como?
A mata ciliar, ela também age como filtradora. Então, quando chove, que essa água passa pelo solo, à medida que ela passa pelo solo antes de chegar no rio, essa água ela passa por um processo de filtração natural. Então, ela mantém também a qualidade da água do rio. E protege os animais locais. Como eu já falei, né? As espécies que vivem no rio, elas vivem melhor se a gente tem a mata ciliar preservada, justamente porque evita o assoreamento do rio, que foi um tema que a gente já falou. Então, as matas ciliares hoje, elas são protegidas por lei, tá? Pelo Código Florestal. O que é ser protegida por lei? É proibido você desmatar, você fazer queimadas em áreas de mata ciliar, tá? Então, é um crime se alguma pessoa cometer essa ação. E aí vamos pensar sobre os rios na nossa cidade. Um dos rios que foi tratado no tema da apostila falou sobre o Rio Guandu. Vocês já ouviram falar no Rio Guandu? O Rio Guandu, ele é o principal rio que abastece a nossa cidade de água potável. Por que isso acontece, né? Eu quero que vocês pesquisem aonde fica o Rio Guandu. Nós temos tantos rios na nossa cidade, o Rio de Janeiro é repleto de rios. Por que o Rio Guandu, então, para abastecer a cidade? Quero que vocês pensem um pouquinho nisso. E aí eu quero que vocês pensem também sobre um rio que é próximo à casa de vocês. Quero que vocês pesquisem que rio é esse e qual é a situação dele nos dias de hoje, tá bom? Para a pesquisa, vocês podem usar a internet ou vocês podem também... Para essa pesquisa, vocês podem utilizar a internet ou vocês podem também perguntar a pessoas que vivam há mais tempo no bairro de vocês. Com certeza eles vão ter algumas informações sobre esse rio. Então a pesquisa é: qual é o rio mais importante próximo a vocês, no bairro de vocês? E qual é a situação dele hoje em dia? E como era a situação dele antigamente? Beleza? Beijo, tchau, tchau.